Não podemos perder muito tempo. Nós vamos fazer uma inversão aqui na abertura do programa, porque nós teríamos agora a participação do Gabriel Silva, trazendo o destaque do Jornal Tribuna de Minas, mas nós vamos inverter, porque nós estamos recebendo aqui no estúdio, com muito prazer, o diretor do CRIT, do Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, mais uma vez conosco, o professor Fabrício Campos. Professor, bom dia, um prazer enorme recebê-lo aqui sempre. Seja bem-vindo. Bom dia, Marcelo, bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação a gente poder estar aqui e, naturalmente, colaborando um pouco, né, nessa discussão do dia de hoje. E já aproveito para pegar um gancho, falar após a previsão do tempo, no dia de hoje vai ser bastante alinhado. Pois é, o professor Fabrício, na verdade, era para estar em Dubai, né, participando da COP28. O CRIT aqui em Juiz de Fora está desenvolvendo um projeto em parcerias, ele vai explicar melhor, sobre combustíveis de aviação, combustíveis sustentáveis de aviação. Mas não pôde, por questão de agenda, mas uma outra representante, uma outra pesquisadora da UFJF fez a apresentação desse projeto, nessa madrugada, inclusive, né, professor? Eu queria que você falasse um pouquinho, antes desse projeto, o porquê desse projeto, que está atrelado a uma solicitação do Ministério de Minas e Tecnologia, não é isso? Minas e Energia. E o Ministério de Portos e Aeroportos. De Portos e Aeroportos. Deixa eu trazer o contexto geral. Por favor. A gente recebeu uma demanda do antigo Ministério de Infraestrutura, hoje Ministério de Portos e Aeroportos, para apoiar, para subsidiar este Ministério, através da sua Secretaria de Aviação Civil, na construção de políticas públicas, legislação, regulamentação, relativa à introdução de um novo tipo de combustível, chamado de SAF, uma sigla em inglês, que em português significa combustível sustentável de aviação. O grande contexto é que o Brasil, apesar de ser um potencial produtor desse tipo de combustível, uma vez que ele tem produção de biomassa para isso, ele ainda não tem legislações específicas e regulamentação. Então esse é o grande contexto, esse é o momento atual. Importante, então, que esse projeto ande rápido no Ministério, dentro do Congresso. A partir dessa solicitação, a gente coordena esse projeto aqui em Juiz de Fora, eu sou o coordenador. Nós formamos uma rede de pesquisa com 15 pesquisadores de 6 universidades diferentes espalhadas pelo nosso país, desde a Federal do Rio Grande do Norte, a Federal de Goiás, Universidade Federal de Minas Gerais, Viçosa, São João del Rei e Federal de Juiz de Fora e a Universidade Federal da Bahia. Espero não ter esquecido nenhuma. E dentro desse contexto, estamos organizando nesses estudos que buscam apoiar o nosso país na regulamentação adequada, para que a gente possa impulsionar, de fato, o uso desse novo tipo de combustível por meio dos aviões, que naturalmente tem um impacto, numa expectativa de redução da emissão dos gases de efeito estufa. O avião que utiliza o querosene, extremamente poluente e fóssil, né? Exatamente. A gente tem hoje todas as preocupações climáticas, por isso também a brincadeira em falar após a previsão do tempo. É notório os impactos negativos no clima do nosso planeta. Dentro do conjunto de, talvez, dos principais emissores de gases de efeito estufa, a gente tem o setor de transporte. Dentro do setor de transporte, a gente está discutindo aqui a aviação, que é responsável por coisas entre 2% e 3% da emissão do mundo. Então, você imagina o tamanho do impacto. Isso é muita coisa. É muita coisa. E aí a gente tem algumas organizações que buscam mitigar ou reduzir esse tipo de impacto. Pela sua introdução, deixa eu falar um pouquinho sobre a COP, o que é a COP. A COP 28. A gente tem a Organização das Nações Unidas, que discute diversas questões. Dentro dessas questões, a gente tem as discussões climáticas. Existem reuniões anuais, são as conferências dos participantes da ONU, que discutem as questões climáticas. E aí a gente dá o nome à COP. Isso. E o COP 28 é a edição. E dentro dessa reunião, neste ano específico, só para a gente entender, acho que tem alguns momentos muito importantes, Protocolo de Kyoto, Acordo de Paris, são momentos onde, exatamente nesta
neste encontro das Organizações Unidas, da ONU, nas COPs, que foram definidos essas metas e compromissos internacionalmente. Sim. Então, estamos na COP 28. Nesta COP 28 em específico, né, o Ministério de Minas e Energia organizou um painel, e esse painel discutindo um projeto de lei que está em tramitação no nosso país hoje, chamado Combustíveis do Futuro. Sim. Este projeto de lei trata de diversas questões que passam da mistura do etanol na gasolina, na proporção do biodiesel, passa pelas questões do hidrogênio, captura de CO2 e a introdução desse novo tipo de combustível que a gente está discutindo, que é o combustível sustentável de aviação. Tá. Eu gostaria de... nós estávamos conversando aqui anteriormente, antes de entrarmos no ar, eu gostaria de colocar essa questão para que você explicasse também, falasse um pouco sobre isso, por favor. Eu estava questionando ao professor se seria paradoxal ou se seria proposital esse painel ser levado justamente nesse momento num país em que vive a riqueza do país exatamente com base na produção do petróleo. Excelente pergunta, Marcelo. É bastante emblemático a COP28 acontecer numa região onde grande parte da sua riqueza é proveniente do petróleo. E naturalmente para o petróleo, né, que gera os combustíveis que a gente está discutindo. Os combustíveis e os fósseis. Grandes impactos sobre as questões climáticas. Essa crítica ou essa reflexão ela é bastante profunda. Sim. Numa ótica de que se esta conferência busca impactar na redução da emissão de CO2, talvez este seja o melhor ambiente local para que você desperte estas discussões. Sim. Naturalmente, é uma discussão ampla a nível nacional. E, por um outro lado, existe uma preocupação e uma discussão de que aquele ambiente, ou as indústrias e o governo daquele ambiente, como eles geram riqueza a partir do petróleo, eles poderiam ou possam ter alguma resistência quanto a esses movimentos. Uma vertente ou por outra vertente, a minha percepção como Fabrício é que impactar nessa região de fato gera a expectativa de um futuro onde o uso do petróleo seja mais consciente. Sim. Num limite do que a gente está discutindo hoje, de uma transição energética, onde as nações passem a buscar a geração de energia não única e exclusivamente a partir da fonte fóssil, mas que você busque por fontes sustentáveis. Sim. Então, ou por uma vertente ou por outra, ou paradoxal ou não, esta polêmica ela também é importante para trazer à tona essa discussão. Essa riqueza gerada pode, inclusive, financiar esses projetos pelo mundo afora. Exatamente. Se a gente entende que o petróleo, o combustível fóssil, ele é limitado, né, essas nações também têm uma preocupação no futuro de não ter o próprio petróleo. Ele vai disponível. acabar um dia, professor. Ele vai acabar um dia, isso é fato. Tá. Se você se antecipa e cria novas fontes de energia, você está resolvendo vários problemas. Os dois que a gente está discutindo aqui. Um que é a redução do combustível que mais emite gases de efeito estufa. Sim. E também a oportunidade de fomentar as novas fontes de energia. E dentro delas os combustíveis, os biocombustíveis que a gente está discutindo aqui. Pois é, e em que pé está hoje esse projeto, esse trabalho que vocês estão fazendo? Em que fase ele está hoje aqui dentro do CRIT? Bom, o nosso estudo hoje é um estudo de 2 anos, a gente está mais ou menos no meio deste estudo. Né, nós tivemos a oportunidade de fazer visitas para coletar informações, para entender o que está sendo desenvolvido com diversas entidades do governo, entidades que produzem matéria-prima, entidades que refinam o combustível, aeroportos, e a partir deste entendimento, a nível nacional, a nível internacional, subsidiar a construção de informações técnicas para que o Brasil tenha um direcionamento com mais chance de sucesso. Para isso, fizemos diversas visitas no Brasil, a diversos produtores, diversas refinarias, aeroportos. Né? Fizemos 2 comitivas internacionais, uma comitiva aos Estados Unidos, né, onde tivemos mais de 10 agendas com os setores do governo, Departamento de Energia americano, com aeroportos, com produtores, para entender como aquele ambiente vem fomentando o uso desse novo tipo de combustível. Eles estão hoje já com alguns aeroportos com potencial
de uso comercial desse tipo de combustível. Fizemos uma comitiva à Europa, onde tivemos em alguns países, Noruega, Finlândia, Países Baixos. Né? Essa região é a região muito emblemática porque ela inicia a produção e inicia as obrigações do uso desse tipo de combustível para as companhias aéreas. Entendo. Então, entendendo esses ambientes, a gente traz referências para que o Brasil faça uma regulamentação adequada. Eu sei que em termos de estudos é difícil a gente projetar quanto tempo, mas na sua visão como pesquisador, você acredita que dentro de 3, 4 anos a gente já tem esse combustível disponível a partir da biomassa, que o Brasil é rico nessa biomassa, a gente sabe disso? Sim, deixa eu falar um pouquinho sobre essa perspectiva temporal. O que a gente tem constatado hoje é que o Brasil já tem capacidade de produção de biomassa para atender essa demanda nacional e internacional. O problema é que a gente ainda não tem uma cadeia produtiva estabelecida para esse tipo de combustível específico. E, como eu disse, a gente ainda não tem a regulamentação. Este projeto de lei, ele vem exatamente para impulsionar com que essas ações aconteçam. Então, para a gente ter uma perspectiva temporal, este projeto de lei, uma vez aprovado, ele traz obrigações de redução de emissão de gases de efeito estufa por parte do setor aéreo para 2027, de 1% de redução, aumentando até 2037 para 10% de redução. O que é a expectativa? A expectativa é que, uma vez colocadas essas obrigações, a gente tenha a indústria, o setor produtivo, com uma sinalização de demanda. Entendo. E a partir dessa sinalização de demanda, a implantação de algumas cadeias produtivas que envolvem desde a biomassa, as questões logísticas, refino. Né? Não é só produzir a biomassa, não é só refinar. Essa cadeia produtiva, porque o combustível tem que chegar efetivamente ao aeroporto para que ele esteja disponível na asa do avião. Muito bom. E isso tudo, gente, aqui em Juiz de Fora, no CRIT, da nossa Universidade Federal de Juiz de Fora. Professor Fabrício, eu sei que você tem uma reunião daqui a pouco, nosso tempo já estourou, mas eu tenho que aproveitar a sua participação aqui, porque a gente não poderia deixar de falar, inclusive está no painel do Paulo César Magela aqui hoje, que ontem a prefeita Margarida Salomão anunciou nas suas redes sociais a Lei Municipal de Inovação. O CRIT faz parte disso, inclusive a parceria com o CRIT. Rapidamente, o que significa isso? Nós tivemos a oportunidade de apoiar nas interlocuções para a construção desse projeto de lei, que hoje foi sancionado, né, na verdade no dia de ontem. Este projeto de lei ele traz mecanismos de incentivo à inovação no nosso município. Então, a inovação ela parte daquela pesquisa básica que desenvolve um novo saber, um novo conhecimento, se materializa num novo produto, num novo processo. E existe um certo risco envolvido na introdução dessa tecnologia no mercado. Se você não tem apoio do governo, o setor empresarial, às vezes, topa correr esse risco, às vezes não. O problema de não topar é que a humanidade ela fica limitada no seu crescimento, no seu desenvolvimento, de ter acesso às novas tecnologias. Para isso você tem a Lei de Inovação, que é uma lei federal, você tem a Lei de Incentivo Estadual e aqui a gente está discutindo a Lei de Incentivo Municipal. Então ela cria mecanismos para incentivar, reduzir risco de que empresas tenham dentro do seu modelo de negócio soluções inovadoras. Muito bom. Professor Fabrício Campos, diretor do CRIT, Centro Regional de Inovação e Transferência de Tecnologia, participando conosco. Professor, eu já quero deixar um convite para você. Nós vamos fazer um quadro aqui no nosso programa e também no Jornal Tribuna de Minas, falando das perspectivas para 2024. Você já está convidado para fazer uma participação conosco aqui e falar dessas perspectivas, principalmente com base no que o CRIT desenvolve aqui em nossa Juiz de Fora. Excelente. Obrigado. Conta comigo, uma satisfação poder contribuir também nesse painel. Prazer é sempre nosso. Obrigado pela sua disponibilidade. Transamérica 9h20.